Este trabalho é apresentado pelas alunas Beatriz Biazão e Marília Carvalho, pela Universidade Federal de São Carlos, com a disciplina Alfabetização e Letramento, Conteúdos e seu Ensino, ministrado pela professora Cláudia Reis. A nossa autora a ser apresentada é a Emília Ferreiro, com o seu método de construtivismo. Oi, turma, meu nome é Marília e eu vou falar um pouquinho sobre como os livros e o método de Emília Ferreiro chegaram aqui no Brasil. A divulgação de seus livros chegaram aqui no Brasil em meados de 1980 e causou grande impacto sobre a concepção existente que nós tínhamos de alfabetização. Dentre as suas obras mais importantes, podemos citar a Psicogênese da Língua Escrita, em que não é apresentado nenhum método pedagógico e sim o processo de aprendizagem das crianças. Emília tornou-se referência para o ensino brasileiro, passando a ter o seu nome ligado ao construtivismo, que é o modo como a criança aprende. É muito importante também que seja lembrado que o construtivismo não é um método, e sim um termo que foi ligado a partir da conclusão que as crianças constroem o seu próprio pensamento. Esse conhecimento ele deve acontecer de forma gradual, em que cada salto cognitivo que a criança apresenta depende de uma assimilação, que necessariamente leva um tempo. Esses níveis de conhecimento, Emília caracterizou como níveis de conceitualização. Esses níveis de conceitualização são divididos em hipóteses, dentre elas hipótese silábica alfabética e alfabética, que nos mostram o funcionamento da escrita para cada criança. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre cada hipótese. Hipótese pré-silábica é quando para a criança escrever e desenhar tem o mesmo significado, em que ela caracteriza uma palavra como uma letra inicial e não sabe ainda diferenciar letras e números. Geralmente, ela apresenta uma leitura global, lendo a palavra como um todo. Já na hipótese silábica, a criança supõe que a escrita representa a fala, então para cada fonema, ela usa uma letra para representar. Fonema seria o som de cada palavra. Ela pode usar muitas letras para escrever, mas na leitura ela aponta apenas uma letra para cada fonema. E em frases, ela também usa uma letra para cada palavra. Na hipótese silábica alfabética, a escrita representa os sons da fala e a criança já percebe a necessidade de usar mais de uma letra para as sílabas, com ênfase nas escritas das vogais ou consoantes, ou também com o valor do fonema em algumas letras. E por último, na hipótese alfabética, a criança já reconhece o uso social da escrita como comunicação, o valor sonoro de todas ou quase todas as letras e já apresenta estabilidade na escrita das palavras, adequando a sua escrita à fala. E também já consegue a leitura com ou sem imagem, separando as palavras quando escreve frases e já conseguindo escrever um texto de forma convencional. Gente, eu sou a Bia e eu vou falar um pouquinho sobre o método fônico. O método fônico ele é um sistema que ensina através da associação entre um símbolo, que é a letra, e um som, que é o fonema. Assim, a criança desenvolve a construção da palavra a partir do reconhecimento do som de cada letra e da mistura dos grafemas e dos fonemas em conjunto para poder completar a pronúncia de cada palavra ou de cada letrinha. Então, por exemplo, quando a gente vai ensinar para a criança as vogais, cada letrinha tem um nome e um som, que é o fonema. Então, quando a gente vai ensinar a letra A, o nome é A, mas qual que é o fonema dela? É o A, a boquinha bem aberta. Quando a gente vai ensinar a letrinha E, o nome é E. E o som, a boquinha muda, a articulação da boca muda, é E. Ela é um pouquinho mais fechada. Quando a gente vai ensinar o I, o somzinho sai todo pela boca e a articulação fecha um pouquinho, é I. Quando a gente ensina a letrinha O, a nossa articulação da boquinha, ela faz um redondinho. Então, é um som pra fora, é um O. Quando a gente vai falar da letrinha U, o som dele, da boquinha, a gente faz um biquinho. U, sai um arzinho pela boca. Um jogo muito legal para fazer com as crianças é um jogo da memória, onde a gente coloca, por exemplo, as vogais em determinadas plaquinhas e nas outras plaquinhas a gente coloca o desenho da boca. E aí a criança tem que associar o desenho da boca
Então, ela vai, por exemplo, ela achou a plaquinha da letra A. Ela vai precisar achar a plaquinha que tem o sonzinho da articulação, que tem o fonema, para ela poder fazer o A. Então, ela vai fazer o A com a boquinha, e aí ela tem que identificar na plaquinha qual que é igual a boquinha que ela tá fazendo. Aqui a gente tem um tapete com todas as letras do alfabeto. E aqui a gente tem um espaço para poder colocar diversos cartões. A gente pode trabalhar com a identificação das vogais, com a identificação de consoantes, com a família silábica. Aqui o que a gente vai propor para a criança? Que ela identifique as letras que formam a palavra baleia. Usando as tampinhas de garrafa, a gente pede para a criança que ela identifique que as primeiras letrinhas é a letrinha B. Então, ela identificaria, usando a tampinha de garrafa, ela colocaria aqui na letra B, que é a primeira letrinha da palavra baleia. E assim, sucessivamente, com todas as outras letrinhas. A gente pode pedir também para ela identificar somente as vogais, identificar somente as consoantes. Tem diversas possibilidades que a gente consegue fazer com a educação infantil e com o ensino fundamental também. Agora, se a gente for pensar em uma criança do ensino fundamental, que está lá no primeiro ano, que já tem um domínio, né, sobre as famílias silábicas, por exemplo, a gente pode pedir, usando o alfabeto, a gente tem um saquinho aqui cheio de letrinhas, usando este alfabeto, para ela formar as famílias silábicas do Bá ou do Lê. Ou a gente pode pedir para ela reproduzir aqui neste espaço, a palavra baleia. Ou a gente pode pedir para ela fazer separação de sílabas da palavra baleia. Então, por exemplo, eu ia pedir para uma criança escrever novamente aqui a palavrinha baleia. Então, ela ia procurar no saquinho de alfabeto todas as letrinhas que compõem a palavra baleia. E aí, aqui, neste espacinho que tem aqui embaixo, ela ia montar a palavra baleia pra gente. Assim. Ou a gente pede pra criança pegar somente as vogais ou pegar as consoantes, fazer a separação, né, das sílabas. Ou trabalhar com a família do Bá, e aí ela completaria com Bê, Bi, Bó, Bu, uma infinidade de possibilidades.